A cantora Isa foi homenageada neste domingo no quadro Arquivo Confidencial no Domingão do Faustão. E aí, Paulinha, quais os momentos de maior destaque? Confusão, hein? Bom, sempre que tem esse arquivo confidencial, a pessoa quase infarta a hora que ela percebe, né? Tipo, sei lá, da Bino. Tava aqui pra cantar plena, minhas músicas, meus hits, tudo bem, quando de repente vamos escarafunchar o passado dessa pessoa e talvez promover um momento emocionante nesse programa. A ideia do arquivo confidencial é sempre levar o convidado, pelo menos, às lágrimas e fazer o público conhecer um pouco mais da história daquele artista que, de alguma forma, ganhou a projeção. No caso da Isa, teve toda uma situação ali com o pai dela, então um pedido de desculpas público do pai e depois toda uma colocação da Isa nessa vivência que ela teve com o pai, sobre a separação do pai, sobre ressentimentos que, enfim, estavam ali escondidos, sobre o crescimento dela como pessoa, como alguém que agora está casada, está num relacionamento e consegue compreender melhor o que aconteceu ali no passado dos pais. E aí teve uma fala da Isa, na verdade foram 2 momentos, e a Globo até editou esses 2 momentos e multiplicou nas redes, que repercutiu muito, né? Eles perceberam essa repercussão e já mandaram ali os momentinhos da Isa falando sobre preconceito, representatividade, meritocracia. Então agora, com a palavra, Isa. Eu hoje considero assim que eu estou numa posição muito privilegiada, sabe? Porque assim, eu não tô mais andando, por exemplo, eu lembro que eu ia pro meu trabalho, né? E eu acho que aqui todas as mulheres passavam por isso. Quantas vezes a gente é cantada no caminho do trabalho, a gente muda. São vários tipos de preconceito. Basta ser mulher pra ser o primeiro. Eu vou chegar lá. E aí a gente tá nessa, sempre passando por coisas, sabe? E aí, por conta da minha profissão hoje, eu acho que essa questão do assédio, a questão do preconceito, a questão do racismo, fica velada, não some, né? Ela fica velada. As pessoas, elas têm aquele receio, sabe? De talvez se expressarem da forma como elas gostariam de se expressar. Mas eu sei, assim, que isso não acontecer comigo não significa que o racismo acabou. Eu estar numa capa de revista, estar na TV, isso não significa, né? Significa que estamos caminhando, mas significa que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Eu, quando era criança, queria muito poder me ver na TV. E hoje eu já vejo muito mais de mim nos lugares, sabe? E eu acho que isso é importante, assim, isso é a história da representatividade. A gente precisa se ver nos lugares para saber que a gente pode estar onde a gente quiser estar. E isso está mudando, né? Na verdade, existe também uma questão que foi muito imposta a nós, né? Quando... Ser serviente, ser bonzinho. Quando a gente fala sobre meritocracia, eu fico muito chateada, na real. Porque... os caminhos e as oportunidades nunca foram as mesmas, sabe? Existe uma lacuna social de oportunidades e de preenchimento de vagas que é muito grande, sabe? Então, assim, é até bom deixar apelo para as pessoas que contratam, para as pessoas que recrutam, né, funcionários para as empresas, que vocês olhem para nós, e não só para nós, para todos, como pessoas capazes de fazer qualquer coisa. Eu acho que precisa encerrar com esse crivo de quem pode estar aqui ou quem pode... A gente precisa começar a mudar isso o quanto antes. Pois é, e aí, Paulinho, uma coisa que a gente percebe ali, eu não tinha assistido ao vivo ali a cena e tal, é que ela tá visivelmente, ela tá meio emocionada ali, né? Tem uma emoção, uma carga na fala dela, né? Bom, sim, essa é toda a história do arquivo confidencial, né? Você vai tocando a pessoa em vários pontos, às vezes com, por exemplo, uma participação do pai, outras coisas, e vai buscando essas falas que realmente, às vezes, até vêm um pouco desordenadas e vêm mais emocionais mesmo. Agora, eu quero saber, na verdade, o que é que vocês acharam de Dona Isa, essa fada sensata do mundo da música. Como ouviu, Adriles? Eu acho que a fala dela foi, na maior parte das vezes, de alguma forma sensata. Eu, primeiro, queria dizer que eu sou um admirador da Isa. Eu acho que ela tem um potencial como cantora imenso, é uma das mulheres mais lindas brasileiras, tem um carisma gigantesco. Gostaria muito que ela fosse melhor aproveitada, não ficasse cantando musiquinha de apologia à maconha, que de vez em quando ela faz umas bobagens assim. Eu posso até fazer exatamente essa condescendência em relação a querer conquistar o mercado para depois fazer uma coisa boa, porque eu já vi coisas realmente maravilhosas dessa moça. E dizer, sobretudo, que ela não tem privilégio. Ela está no lugar onde ela está, porque ela chegou lá graças ao imenso talento que ela tem, ao imenso carisma, ao imenso encanto que ela provoca nas pessoas. Ela
e tantos outros artistas negros na música brasileira representam exatamente, de maneira muito forte, essa democracia racial que a gente tem, a despeito de atos isolados, de uma história de preconceito que tem sido cada vez mais esmagada por um princípio de liberdade e talento. Eu cito aqui grandes cantoras negras brasileiras, Elza Soares, Elisete Cardoso, Clementina de Jesus, Ivone Lara, Zezé Mota, Alcione, Sandra de Sá e tantas outras que fizeram da música popular brasileira um monumento à arte, à representatividade, à democracia racial que a gente vive, a despeito de racismo histórico, de casos isolados de racismo. Realmente, quando ela diz que a meritocracia é um valor utópico, é mesmo. No Brasil, depois da escravidão, é lógico que negros foram jogados à marginalidade, é muito difícil estabelecer um princípio meritocrático a partir de um grau zero, entendeu? Porque deveria, ao contrário, ser estabelecido um princípio meritocrático de um grau zero. Por exemplo, numa empresa que contrata pessoas, aí você tem exatamente pessoas com as mesmas oportunidades, com as mesmas escalas de profissão. Mesmo assim, há pessoas que estudaram mais, as pessoas que se prepararam mais. Ou seja, a meritocracia é como a objetividade jornalística. Ela é um bem a ser alcançado, mas nunca vai ser totalmente absorvido pela sociedade. No Brasil, você tem que fazer certo tipo de compensação histórica para estabelecer esse grau zero de competitividade. E ela tem muita razão quando ela diz que existe ainda um racismo muito menos étnico, mas muito mais social, ligado, sobretudo, à pobreza e à exclusão social, que é advindo da escravatura, que deixou milhões de negros na miséria. Mas eu acho que há muita representatividade ainda, eu acho que a Isa é exemplo perfeito e absoluto dessa representatividade, e mais ainda, ela é exemplo de um talento, ela não é exatamente exemplo de um privilégio que ela recebe, porque a gente sabe que nem todo mundo que vai trabalhar numa empresa se torna CEO e nem todo mundo que vai para o mercado da música alcança os píncaros da glória simplesmente por representatividade. A gente sabe que tem artistas medíocres, extremamente medíocres na cena brasileira, que alcançam sucesso exatamente pelo contrário que a Isa falou, pela sua representatividade, que fazem músicas pobres, que fazem letras pobres, vulgares, e alcançam na ressonância de um mercado que talvez não seja tão bem regulado assim por um princípio moral ou de beleza como o nosso querido Roger Scruton fazia, e alcançam o mercado por outras razões que não seja o talento. A Isa é uma mulher talentosa, é uma mulher negra, é uma mulher linda, emagreceu um pouco, acho que ela podia comer um pouquinho mais, mas ela é um ícone artístico brasileiro maravilhoso e que, para além da representatividade da mulher negra e bela que ela é um imenso talento que ainda pode ser muito melhor aproveitado, a meu ver. Ela é muito talentosa mesmo, inclusive, né, Paulinha, a gente teve a honra de receber ela no início da carreira dela. Sim. Aqui, quando ela tinha lançado lá o single Pesadão, né, com o Falcão, e depois a gente viu a carreira dela só crescer e evoluir. E 2019, Vini, agora, foi o ano dela. Pois é, exatamente isso que eu ia te dizer. Eu lembro de ter lido em algum lugar, inclusive aí recorro aí aos seus conhecimentos nessa área, você que entende muito mais do que o de entretenimento, de que a Isa tinha virado uma espécie de uma querida ali na Globo, né? Até pela participação, né? O show do fim do ano. No The Voice e etc e tal. Esse ano, por exemplo, Silvia, ela recebeu indicação pro Grammy, teve o primeiro álbum dela lançado, ela fez dublagem no Rei Leão. As músicas dela, né? Por mais que o Adriles não goste muito, mas a música dela, a Brisa e a Dona de Mim, né? Estouraram aí em todas as rádios. E teve, né, a participação dela no The Voice, substituindo a Cláudia Leite. Ela se firmou desde o início ali, né? Ela entrou em química total com os demais jurados ali do programa. Eu tenho certeza que ela vai ficar por muitos anos ali no The Voice. E concordo com o Adriles, né? Apesar do ramo da música, você tem uma representatividade maior mesmo, mas eu acho que o ponto ali é quando ela fala mais pessoas iguais a mim nos lugares, né? Então acho que ela não tá falando só da música também. Ela fala das empresas. Deixa eu colocar uma questão aqui, de uma Maju que entra numa bancada de um jornal nacional, de uma Thaís Araújo que vira protagonista, sem ser num papel de empregada doméstica. Então acho que é isso, né? Perfeito. Esses são os exemplos bacanas que nós temos que torcer para que se multipliquem. Deixa eu dar mais uma largada aqui no debate. Então, Paulinha, me diga uma coisa. Você acha que existe meritocracia?
Pergunta direta, assim. Vamos lá. A gente estava discutindo isso antes. É o ideal, seria maravilhoso, mas é super que é difícil de estabelecer. É quando todo mundo parte de um mesmo lugar. Exatamente. E aí o melhor vence. O melhor é mais qualificado, ou é admitido para um trabalho, ou é o que ganha a medalha, enfim, depende aí do segmento que você está falando. É difícil todo mundo partir do mesmo lugar, gente. Imagina aqui no Brasil, quem parte da mesma base aí, por exemplo, de estudo, de condição de vida. Ah, mas aí ele lutou, então na meritocracia, bom, sim, mas ele não partiu do mesmo lugar, enfim, é complicado. A desigualdade de oportunidade ainda, infelizmente, é uma coisa muito complicada no Brasil. Mas eu não acho que, por exemplo, o Brasil tenha essa válvula de compressão em relação ao mérito. A gente tem, inclusive fora da música, grandes negros como Machado de Assis, o Zé do Patrocínio, que saíram, por exemplo, na época da escravidão mesmo, e alçaram lugares de mérito cultural extraordinário. Alguém pode dizer, é exceção. Mas é a exceção que reflete um princípio de uma regra, ou seja, você pode sair do zero e alavancando o seu talento, galgando os lugares sociais que o seu talento permite atravessar e chegar lá. Ou seja, o Brasil ainda permite isso a despeito de preconceitos velados e a despeito de desigualdades sociais. A gente não pode ir para o extremo oposto de criar uma cultura compensatória para tudo, porque aí você tira o lugar de gente que tem mérito também. Então a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio, é muito difícil. Você tem que fazer algum tipo de política compensatória, sobretudo para os mais pobres, que é uma coisa muito mais fácil de resolver, do que estabelecer esse princípio de meritocracia absoluta também, que é falha.